essa palavra ela não é uma palavra nova, para dizer assim, eu estou ouvindo uma revelação que eu nunca ouvi. Não. Isso aqui você já ouviu em algum momento, você pode ter esquecido, mas você já ouviu. Aleluia. Tem que abaixar aí, ficou meio alto. Glória a Deus. Acho que é essa daqui que está virada para mim, está dando microfonia aqui. Glória a Deus. Então vamos ler aí Lucas capítulo 9, versículo 10. Lucas capítulo 9, versículo 10. Ao regressarem os apóstolos, eles relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, eles seguiram-no para aquele lugar. E acolhendo-as, repete essa palavra comigo, acolhendo-as. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria, diga socorria. E socorria os que tinham necessidades de cura. Então grava bem essas duas palavrinhas aí, tá? Acolhendo-as e socorria. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e os campos circunvizinhos, eles se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos. Repete essa frase aí. 1, 2, 3. Dai-lhe vós mesmos. Aleluia. Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: nós não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E então disse aos seus discípulos: faze-os sentar-se em grupos de 50. Diga comigo, grupos de 50. Eles atenderam, repete agora, acomodando todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu, deu aos seus discípulos para que os distribuísse entre o povo. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Repito, todos comeram e se fartaram. Ok. Já estou com vontade de pregar, mas vou orar primeiro por você. Amém. Que Deus abençoe a sua alma. Muita calma nessa alma. Muita calma nessa alma. Aquieta-te, alma. Ô Senhor, todo espírito de ansiedade. Ô Senhor, toda situação da alma de parecer que ela não quer assumir o compromisso, porque parece que está muito pesado, ou parece que não vai aguentar carregar esse fardo. Senhor, tira da nossa alma, manda a nossa alma calar a boca, Espírito Santo. Manda a nossa alma calar a boca, ela fala demais às vezes. E porque nós sabemos que aqui tem a voz do Espírito Santo, é essa voz que nós queremos ouvir. Então todo cansaço da alma, toda ansiedade da alma, toda tristeza da alma, toda corrupção da alma, tudo que ela faz que não é contrário à vontade, em nome de Jesus nós declaramos agora a alma cativa à vontade do Espírito. Que haja paz nesse lugar, que o nosso espírito comunique com Deus agora, através da palavra, e ele possa ouvir o que Deus tem para dizer. Em nome de Jesus, que a bênção esteja sobre nossa mente, para toda distorção vinda do maligno, das coisas humanas que aprendemos, seja em nome de Jesus também cativa a verdade da palavra do Senhor Jesus.
conhecereis a verdade liberta, aleluia. E que seja assim na mente de cada um que está aqui presencial e daqueles que também estão assistindo a gente online. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Posso te incomodar um pouquinho e te pedir para você aplaudir o Espírito Santo? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei quem gosta de filme aqui, de assistir filme, mas quem gosta de assistir filme odeia spoiler. É spoiler que fala? Né? Spoiler nada mais é do que você contar o que vai acontecer no filme. Então é terrível quem já assistiu e vem querer contar pra gente. Ou você assistir o filme com alguém que já assistiu. Que raiva! Porque o camarada já assistiu, aí ele está do lado da gente e fica querendo falar. Olha, esse cara aqui, não sei, eu não quero saber. Deixa eu assistir. Mas essa mensagem, ela começa, isso que Deus quer falar conosco, já começa dando spoiler aí do final do filme, do final do tema, do final da revelação. Irmã, lembrei do que você me pediu, agora que eu olhei para você, me ajuda, me cobra. Agora que eu vi ela que eu lembrei. Me cobra, senão não vai rolar. A cabeça é muito... Parece que é grande, mas não é não, viu? A cabeção desse não cabe tanta coisa. Mas eu estou falando isso porque eu acabei de vir da reunião dos líderes e surgiu tanto assunto que eu falei para eles, gente, em nome de Jesus, me cobra. Se vocês não me cobrarem, eu acabei de falar lá em cima. Eu não vou conseguir. É muita informação. Mas vamos continuar aqui. Qual é o spoiler aqui? Bendito. Esse é bendito, tá? Esse não é de raiva, não. Esse é de bênção. É o versículo 17. Coloca o versículo 17 aí no telão. Esse aí é o spoiler. Todos comeram e se fartaram. Qual o final do filme? Qual o final do filme, gente, dessa história aí? Qual o final da história? Ok, essa é uma história que já aconteceu e deu tudo certo, porque Jesus estava lá, amém? E a gente já sabe o final da história. Só que a nossa história da igreja de Jesus na terra, ela ainda está sendo contada. Aqui é a história da missão de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. A missão de Jesus foi cumprida e aí está um trecho da missão dele. E nesse pequeno trecho aí tem uma história que teve a conclusão. Qual foi a conclusão? Todos comeram e se fartaram. Só que Jesus subiu aos céus e nos deixou uma missão para nós, igreja, para o seu corpo. A missão é: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Emendando no Mateus, isso é Marcos 16:15. Aí você vai para o Mateus 28. Ele fala: ide por todo mundo, pregar, fazer discípulos de todas as nações. Então eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura, juntando os dois aqui, né? Juntando os dois versículos. Eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura, eu tenho que fazer discípulos de todas as nações, ou seja, ensinando, e eu tenho que batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa missão, por isso que a gente fala que é a grande comissão, né? Nós fomos comissionados. A grande comissão é pregar o evangelho a todas as nações, é fazer discípulos de todas as nações, é ensinar a todos que precisam ser ensinados. E essa é a nossa missão, levar as pessoas ao batismo. Uma das nossas tarefas, que nós vamos ter agora, é alvos para batismos. Aqui na nossa igreja, infelizmente, não é que não tem importância, é que tudo que a gente dá muita ênfase, outras coisas ficam sem importância, não é? Então, por exemplo, tem épocas que a gente tem que falar muito sobre a Santa Ceia. Por quê? Se não falar da Santa Ceia, as pessoas começam a banalizar a Santa Ceia. Então, às vezes você deixa de falar da Santa Ceia, achando que todo mundo sabe o que fazer, quando você pensa que não, que você olha para a direita e para a esquerda, tem alguém tomando a Santa Ceia de qualquer jeito, com a vida totalmente irregular, não sabe como pedir perdão para Deus, e às vezes nem toma a Santa Ceia, porque o diabo disse para ela, porque ela não pode tomar, porque ela está em pecado, aquelas coisas antigas, e que às vezes a pessoa nem sabe o que é Santa Ceia.
Por quê? Porque a gente deixou de falar. Então, tudo que a gente deixa de falar acaba caindo no esquecimento. E, por exemplo, o batismo, querido, põe na sua cabeça. O batismo nas águas foi uma ordem de Jesus, não foi se quiser, é ordem. E para ser crente, a demonstração de crente, que ele é crente, é batizando nas águas. A demonstração pública de se tornar cristão é batizando nas águas. A gente já teve casos aqui na igreja de pessoas que frequentaram a igreja, estavam lá já há 3, 4, 5, 6 meses na igreja, quando chegavam no dia do batismo, quer batizar? Eu acho que eu não estou pronto ainda. Eu faz tempo que eu não dou uma classe de batismo, faz tempo que eu não dou uma turma de batismo. Mas se eu estou numa classe de batismo hoje, eu ia ser bem claro que não com ignorância, não com braveza, mas eu ia ser bem honesto com os alunos. Eu ia dizer assim, olha, querido, se você está na igreja há 6 meses e está dizendo para mim que você não está pronto para batizar, a única coisa que eu posso te responder é assim, você não é convertido. Porque às vezes a pessoa está no engano. Ela fala, eu sou convertido sim. Não é. Porque se é convertido, ele entregou a vida para Jesus. Ele entregou. E se ele já entregou e o Jesus está dizendo que quer que batiza para fazer aliança com o corpo, e ele está dizendo, não, eu não quero batizar, então você precisa converter. Então você continua na igreja, pode vir, continua na célula, mas você vai ter que aceitar Jesus. Mas eu já aceitei. Não, você não aceitou. Você levantou a mão lá, você fez uma oração, mas você não é convertido. Porque se você fosse convertido de coração, você não ia falar, não quero. Você ia dizer assim, que dia que onde tem água? O convertido, o Filipe pregou para o eunuco em Atos. E quando ele entendeu que ele converteu, na hora, não foi o Filipe que ofereceu o batismo para ele, não. O Filipe só estava ensinando, instruindo lá e tal, como é que funcionavam as coisas. E aí ele entendeu. E ele falou o seguinte, e cadê a água? Aqui tem água, ali uma água ali, ó. Ali um poço ali, me batiza aí. Sabe quem fez isso comigo uma vez? O pastor Aguinaldo. Quem estava lá nesse dia? E eu estou pregando sobre batismo e tal, ele tinha acabado de se converter, o fogo dentro dele queimando, convertido de verdade, e a gente lá num frio lascado, lá no sítio. E aí eu não sei o que eu estava pregando, nem era de batismo, mas eu toquei, né, no assunto do não sei o que lá, eu acho que eu estava falando dele mesmo, eu falei, só falta batizar. E aí ele pegou e falou, e por que não me batizar hoje? Eu falei, então vamos. Gente, frio. E aí entramos nós lá para batizar o pastor Aguinaldo. Eu vou confessar uma coisa para você, eu não senti frio dentro daquela água, é incrível. Eu entrei, parece que minha pele estava protegida. E batizamos, porque quem é convertido, ele clama para fazer tudo que o mestre quer. Ele chega na igreja, ele não sabe de nada, né? O novo convertido, ele não sabe de nada. Então ele fala, o que tem para fazer? O que eu tenho que fazer agora? O novo convertido é assim, o que eu tenho que fazer agora? Aí ele vê um tal de ênfase, o que é esse negócio de ênfase aí? É a escola ministerial. Como é que eu entro nessa escola? Como é que eu entro? Como é que eu faço para dançar nessa dança aí? Como é que eu faço para... O que vocês fazem aí? Eu vi um negócio de H-Max, o que é esse negócio aí? Não, isso aqui é só de homem. É rede de homem. Mas não tem de mulher também? Tem a mulher ao lado. Que dia que é? Quem está convertido, irmão, fica sedento pelas coisas do Senhor. Você está aqui? O novo convertido é assim. Aí você vai ficando velho convertido. Porque tem a ovelha e a ovelha. Eu não sei se do seu lado tem alguma ovelha aí. Dá uma olhada para o lado. Vê se é consulta aí, vê se é ovelha ou ovelha. Porque a ovelha, quando ela acaba de nascer, ela quer tudo, ela quer pular, ela sai pulando. Agora a ovelha, você fala assim, tem perseverança hoje. Hoje eu não vou não. Você entende? Eu estou com uma dorzinha aqui, no lombo, nos quartos. Eu estou com uma dor nos quartos, eu não vou hoje não. Gente, batismo é o sinal físico da conversão. E nós vamos fazer um desafio aqui, para o próximo batismo. Eu digo desafio por quê? Porque às vezes o líder de célula, ele está acomodado, não porque ele é do mal.
É porque na cabeça dele, ele tem tantas preocupações e ele se esqueceu que isso é tão importante. Poxa vida, aí quebra a mensagem da gente, né, mano? Fica fazendo caretinha pra gente, a netinha aqui, aí quebra. Toda distração fora. Tô brincando. E aí, então o líder às vezes está tão ocupado. Mas o que Deus disse para as pessoas muito ocupadas? Disse assim: Marta, Marta, você deixa de fazer o que é mais importante. Pescou aí, não? Às vezes não é por maldade. Então a gente vai fazer um desafio para os próximos meses, Mateus, que é o seguinte: a gente vai desafiar quantos líderes levam, qual o grupo de alívio que leva mais pessoas para o batismo. E a gente vai desafiar a todo grupo de alívio levar, pelo menos, a gente vai depois decidir juntos isso, se é uma ou duas pessoas. Todo o grupo, todos os grupos, levar pelo menos uma ou duas, salvo as crianças, óbvio, né? Que as crianças têm uma idade para batizar. Mas da idade de batismo para cima, todos os grupos desafiados a levar pelo menos, uma ou duas, a gente vai decidir para o batismo. E aí aquele que levar mais gente vai ganhar um prêmio. Ai, pastor, você está fazendo prêmio agora com batismo, aí vai virar bagunça isso daí. Agora o pessoal vai querer levar a gente para batismo para ganhar churrasco. Não, não é isso. O que a gente está falando prêmio é o jeito de falar. Mas a gente vai honrar, tá, gente? Troque a palavra prêmio por honra, tá? A gente vai honrar esse líder, esse grupo inteiro, que entendeu a importância, o tamanho da importância. Mas como que eu levo uma pessoa para o batismo? Eu saio na rua catando as pessoas, quer batizar aí hoje? Eu tenho que ganhar um prêmio ali, te dou 20 contos para você batizar, é assim? Não, acho que não. Ou seja, olha só isso, e eu vou entrar na mensagem agora, vocês vão entender. Para que eu leve uma ou duas pessoas para o batismo, existe algo que eu tenho que fazer antes. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que visitar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer grupo de evangelismo, eu tenho que ir na casa, eu tenho uns processos antes, não é só chegar assim, chegou na minha célula semana, pode ser que aconteça, né? Ali pertinho da data, quando está ali marcado para o domingo que vem, de repente, alguém aceita Jesus semana passada, e hoje você pergunta para a pessoa que é batizada, ela já fala, quero, e já pode acontecer. Eu acho que já aconteceu lá no Lucélia, se não me engano, me ajuda aí para mim não falar mentira aqui, mas eu acho que já aconteceu de alguém pedir para batizar na hora. Não aconteceu? Alguém que estava no dia do batismo, não estava programado, e aí alguém lá, você lembra disso? Eu estou falando besteira aqui. Foi lá no Lucélia, que alguém, na hora do culto, falou assim, olha, eu quero batizar. E aí todo mundo ficou meio assim, né? Tipo, como assim, né? De uma hora para outra, será que tem fé? E aí eu não me lembro direito, mas me parece que eu mandei alguém conversar com a pessoa alguns minutos ali, para identificar, né, realmente se a pessoa estava apta, e ela estava entendendo o que estava fazendo. No fim a pessoa foi lá, pegou a roupa, pôs, batizou, na hora. Tem igrejas, não é o nosso caso, porque nós temos um outro entendimento, mas não significa que essa igreja também está fazendo errado, né? Não sei quais os critérios, mas tem igreja que você chega lá, a pessoa aceita Jesus aqui, na hora do culto, aceitou Jesus, ela vai para dentro da sala, troca uma ideia lá, explica, né, o que funciona, como que é, bababá, e a pessoa já faz a pergunta, quer batizar? Quero. E na hora a pessoa é batizada, depois que termina o culto, já tem um batistério, já vai lá atrás e já batiza. Tem gente que faz assim. Pecado não é. Eu prefiro dar um ensinamento um pouquinho mais, para a pessoa saber o que está fazendo. Mas pecado não é fazer isso. Vocês entendem? Mas fala para o irmão que está do seu lado. Quando o pastor falou, desafia o grupo, ele está falando com você, viu? Não é o líder, é o grupo. Então, o grupo. Tá. Isso é o nosso sonho de consumo, sim ou não? Que todos comam e se... Qual é o nosso sonho? Que todos comam e se... Agora, para se fartar na presença do Senhor, no corpo de Cristo,
para se fartar da graça, da salvação que o Deus pode dar, existe um antes. Existe um processo que vem antes. E é isso que eu quero falar com você hoje. Estamos aí, vamos dizer assim, reavivando ou realinhando os processos de pastoreio e discipulado. Mas junto com isso, eu não quero ficar batendo muito nessa tecla só, para também não ficar cansativo e exaustivo. Então eu vou falar um pouquinho de uma coisa, aí eu volto lá no discipulado. Falo um pouquinho de outra, volto lá no pastoreio, para não ficar muito cansativo e também se esquecerem muito rápido. Mas até para a gente, primeiramente, pastorear alguém, cuidar de alguém nos primeiros passos do Evangelho, fazendo um acompanhamento inicial. Aqui está dizendo que as multidões apareceram, Jesus não fez programação. Está falando que ele foi para Betsaida, mas não está dizendo que Jesus fez a programação, dizendo assim, por exemplo, olha pessoal, estou indo para Betsaida, vai lá pessoal da mídia, por favor, manda anuncia para mim lá, põe lá no Instagram, no Facebook, no YouTube que eu estou indo para Betsaida, e porque eu quero fazer lá um evento no estádio lá. A Bíblia não diz que Jesus mandou ninguém fazer propaganda, mas não tem como, queridos, a luz ficar escondida debaixo da cama. A Bíblia diz isso. Não tem como você pegar um candeeiro e esconder a luz debaixo da cama. A luz foi feita para brilhar. E Jesus estava sendo ali naquele momento que ele é luz do mundo. E para onde a luz fosse, as pessoas viam o brilho da luz. E assim tem que ser com a gente. Aonde a gente for, as pessoas têm que recorrer a gente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você quer um termômetro para você saber se você está sendo um bom crente? Um bom termômetro? Tem vários termômetros, mas eu vou te dar um deles. Alguém do seu serviço está te procurando para orar? Alguém na sua escola, ei, alunos, estudantes, faculdade, ensino médio, técnicos. Alguém da sua escola já te procurou e falou assim, coloca o meu nome lá, ora por mim, lá na sua igreja? No mínimo. Alguém já te pediu alguma coisa relacionada ao reino de Deus? No mínimo. Do tipo, me explica essa palavra aqui. Eu deitado lá no hospital sem poder falar direito. Porque descobriram que eu era pastor de igreja, porque eu era crente. Veio uma enfermeira. Gente, eu fico até emocionado. Meu Deus. Veio uma das mocinhas lá, das enfermeiras, que elas eram essas novas, sabe, que se formam assim, tem umas 20 e poucos anos. E a menina chegou em mim e falou assim, cara, foi igualzinho o etíope. Parece que ela estava repetindo a palavra do etíope lá, do Filipe. A menina chegou e falou assim, você poderia me explicar a Bíblia? Eu leio, mas eu não consigo entender. Igualzinho. Sabe, e ali como é que eu vou explicar? Eu fiquei com o meu coração fervendo. E eu estava ali faltando uma unha para me pegar o telefone, para repassar para alguém acompanhar. Aí entrou lá, não sei quem, atrapalhou tudo. A menina teve que sair bem na hora. Porque eu já estava falando para ela, eu já estava ensinando. Falou, olha, você está lendo a Bíblia como? Ela, eu leio assim. Falei, não, você está lendo errado, você não vai entender nada. Começa a ler em 1ª carta de João. Você vai lá para o final da Bíblia, abre 1 João e começa a ler a 1ª carta de João. Você vai começar a entender quem é Jesus. E tal, eu comecei a ensinar para ela, mas eu sabia que aquele momentozinho ali era muito curto, era o momento que ela estava dando medicação. Não dava tempo de dar um ensinamento igual o Filipe deu para o etíope. Eles estavam dentro de uma carruagem, foi algumas horas de viagem. Não é só ali 15 minutos de medicação que dá para me explicar alguma coisa. Então eu comecei e eu ia, no final, ia falar, então, você quer continuar? Aí eu já ia pegar o telefone e passar para alguém, para a Fátima, para qualquer um. Aí ia passar o telefone e falar, tem uma menina do hospital assim, vai lá que ela está doidinha para aprender da Bíblia. Eu já ia dar o peixe, como eu disse, eu já ia dar o peixe pronto para assar. Como Jesus deu aí os peixes, né? Só que não deu tempo. Deus sabe por quê, né? Não vou aqui questionar, mas Deus sabe todas as coisas. Talvez o que ela precisava ouvir é só o que eu falei e Deus ia dar um caminho para ela depois. Mas é tão legal esse termômetro de você saber que você está sendo luz, querido. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, nas últimas semanas,
Alguma pessoa já recorreu a você a respeito do seu posicionamento cristão? Então agora testemunha para o teu irmão aí do lado. Fala para ele o que foi. Ah, a pessoa do serviço pediu oração para mim. Ah, o outro pediu para me explicar a Bíblia. Ah, testemunha aí para o teu irmão. Testemunha aí. Quem? É? Lá no seu serviço? A pastora Gisele está dizendo que uma kardecista aceitou Jesus lá no serviço dela. Vocês sabem o que é kardecismo, né? Espiritismo. E aí, quem ouviu um testemunho top aí? Levanta a mão. Quem ouviu? Do irmão do lado. Ixi. Eu ouvi um aqui da Gisele, Daniel, 2. Quem ouviu o testemunho do seu irmão do seu lado aí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, desse monte de gente aqui, só 12 pessoas estavam sendo luz? Eu vou começar a pedir para vir um raio aqui. Meu Deus. Fala para o irmão que está do seu lado assim, o que não deu testemunho, tá? O que testemunhou já está sendo luz, porque se ele testemunhou é porque ele está sendo luz. Mas o que não testemunhou, fala para ele assim, fala, meu filho, você está debaixo da cama? Fala para ele, não pode colocar a luz debaixo da cama. Amém? Mas vamos lá. Então, passos para alimentar. Quais são os passos para alimentar uma alma? Passos para dar de comer, como estava escrito ali no versículo. Passos para fazer com que as pessoas sejam fartas da presença do Senhor. Primeiro que as pessoas têm que vir a nós. A palavra do Senhor diz que era o Espírito Santo que acrescentava aqueles que havia de se salvar. Aí você fala, então eu não preciso evangelizar, lógico que precisa, a Bíblia diz, ide. Porque às vezes, imagina, uma cidade como eu preguei aqui domingo, uma cidade de Nínive, ainda que a pessoa quisesse, ela não tinha quem recorrer. Ela tinha que ter alguém para ela ir até essa pessoa. E o cara escolhido foi o Jonas. Para se alguém tivesse querendo Deus lá, o Jonas estava ali de plantão. Sim ou não? Então, o meu id, ele vai de encontro. Olha só, a igreja tem o id, sim ou não? Id. Para a igreja é o id. E para o mundo é o quê? O vinde. Você vê que Deus, ele coloca cada um no seu devido lugar. Vocês sabem os versículos da igreja Fonte de Alívio? Vocês sabem qual é? Versículo da igreja Fonte de Alívio. É da sua igreja, irmão. De onde saiu esse nome aí na sua camiseta? Fonte de Alívio. Quem sabe o versículo? Pastor não vale. De onde saiu mesmo? De onde saiu o versículo, gente? Você usa, é o nome da sua igreja. Gente, não tem nenhum ousado aí para dar um grito. Oh, jovem mais novo respondeu. Mateus 11, 28. Coloca no telão. Agora você sabe, hein? Pelo amor de Deus. Vinde. Olha lá, ó. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu quem? O que ele faz? Eu os aliviarei. Quem é a fonte do alívio? Ele é a fonte de alívio para quem? Para todos, para as nações. Por isso esse slogan nosso, Jesus a fonte de alívio para as nações. Foi daí que saiu esse nome aí, viu, gente? Para quem não sabe, foi daí que saiu esse nome, fonte de alívio, que é Jesus. Agora você sabe, né, Carla? Me ajuda aí, né? Você já sabia? Então tá bom. Agora veja bem, você percebe que para nós, cristãos, Deus dá uma palavra e um mandamento dizendo ide. E para o mundo tem um mandamento para o mundo também. Qual é o mandamento do mundo? Vinde.
E aí um encontra com o outro. Lá pro lado do norte, lá no extremo norte, tem o encontro das águas. Rio Amazonas com o rio Tapajós. É Tapajós? Rio Negro e Solimões. Eu acho que é isso mesmo, é os dois rios. O Rio Negro e o Rio Solimões, eles se encontram, é por isso que é o nome da banda aí, da dupla. E eles se encontram e chamam o que a gente conhece como Pororoca. É, Pororoca. Pororoca das águas. Elas batem uma nas outras. E se misturam, é a coisa mais linda. Então, escute bem. E o Rio Negro e Solimões, não sei se você sabe, um rio tem uma cor. O Tapajós e o Amazonas também, cada um tem uma cor, é lindo de ver. Lá ele não faz a pororoca, né? Aquela mistura, mas dá para você ver a cor de um e a cor do outro. A divisão das águas, assim, é nítido. Aí depois elas vão se misturando para um lado ou para o outro, dependendo para onde você for. Mas tem um lugar lá que você vê a divisão mesmo, de uma água barrenta, de uma água limpa. Então aqui, Jesus está dizendo, vinde a mim, quem? Os pecadores, aqueles que precisam, aqueles que querem. Ao mesmo tempo ele está dizendo para a igreja, ide ao encontro desses que estão vindo. E aí vai ter o encontro dos dois, entendeu? Água suja com água limpa. E o que vai acontecer? A água limpa que está em você vai penetrando no outro que está sujo, que tem em você. A água limpa, Jesus, que está em você. E eu vou falar uma coisa que você tem que saber também. Jesus está falando, vinde a mim, sim ou não? Jesus, nós somos o que, irmão? Corpo e morada. Vocês conhecem esse versículo? Vocês conhecem, né? Somos corpo e morada do Espírito Santo. No meu caso específico, eu alarguei as tendas, entendeu? As estacas. Eu alarguei as estacas. Mas somos templo e morada do Espírito Santo. Então presta atenção, se somos templo e morada do Espírito Santo, quem habita dentro de nós? Quem está aqui dentro agora? O Espírito Santo. Jesus, sim ou não? E ele está dizendo, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está onde? Vocês estão com dúvida, gente, é sério. Estou dando tão mastigadinho. Vinde a mim, Jesus. Você é templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada, Jesus mora dentro de você. Se você está dizendo vinde a mim, é vinde para quem? Então as pessoas têm que ir até você para elas encontrarem com Jesus. Vocês entendem isso? Elas estão indo para Jesus, mas ela vai ter um encontro com você. E o vinde vai se encontrar com o ide. Eu vou repetir, o vinde vai se encontrar com o ide. E quando esse encontro acontecer, vai ser uma pororoca espiritual. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado, eu profetizo pororocas na sua vida, várias. Pororocas espirituais. Pororororó, pororó. Não, tem nada a ver. Depois vocês põem no YouTube aí para vocês verem o que eu estou falando, tá bom? Esses encontros das águas. E aí, onde eu quero chegar aqui, irmãos? Jesus foi para o outro lado. Jesus não necessariamente marcou um compromisso com eles. Ele não falou, ele não fez agenda de um estádio que nem agora está agendado, né? Dia 1º aí, o primeiro jogo de futebol, né? Com gente dentro do estádio aí, depois da pandemia. Não vou falar o nome do time, porque eu estou com medo de amargar minha boca. Mas quem sabe aí, sabe que vai ter o jogo agora. Sim ou não? É encontro marcado. Encontro marcado com os idólatras. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus não marcou esse encontro. Jesus simplesmente foi para o outro lado. Ele estava lá. A luz simplesmente estava sendo luz. Ela simplesmente estava acesa. E luz acesa, ela atrai. Luz acesa atrai. Meu irmão, você precisa ser uma luz de atração. Vou voltar no termômetro. Se ninguém está te pedindo nada espiritual, nada, ninguém chega para você nem para trocar uma ideia, de nada, zero espiritual, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo.
E eu vou ainda mais longe. Quando as pessoas estão vindo a nós, porque somos espirituais, é natural que o diabo se incomode. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão vindo a nós, é natural a perseguição. Por isso eu vou repetir uma fala que não é minha, não tenho problema de falar isso. Essa fala não é minha, é de uma leitura que eu fiz de um grande missionário, líder de uma grande missão mundial, eu li agora esse final de semana. Esse pastor disse o seguinte, eu concordo com ele. Se você não está sendo perseguido por alguma coisa, por conta do evangelho, tem alguma coisa errada com você. E eu vou falar uma coisa de nós todos brasileiros. Nós estamos muito acomodados. Sabe por quê? Não tem ninguém perseguindo a gente. Porque na hora que o bicho pegar, e eu falo bicho porque é demônio mesmo. Quando os demônios se levantarem, quando pessoas se levantarem contra você, na tua escola, porque não se engane, já está acontecendo no Brasil, tá? Lá para o lado do norte também, esqueci o nome do estado lá, qual dos estados? Lá no norte. Já está proibida a Bíblia dentro da biblioteca da escola. Já está proibido, já mandaram tirar a Bíblia. A Bíblia estava lá, junto com os outros livros. Mas todos os outros podem ficar, até do feitiçaria tem lá. Mas a Bíblia não pode. No Brasil. E o que você acha que vai acontecer quando um aluno cristão resolver pregar o evangelho dentro de uma dessas escolas? O que você acha que vai acontecer? Estou falando de Brasil. Agora, se você não está sendo perseguido, se nada está acontecendo com você, por exemplo, você fala, mas perseguido como, pastor? Para matar? Nem sempre. Mas perseguido que eu digo assim, nem que for um parente, porque parente é o primeiro que persegue a gente, viu? Fala, é verdade isso aí, fala para a pessoa que está do seu lado, o parente é o primeiro. Você sabia que os parentes de Jesus eram os primeiros que queriam pegar ele, para parar o ministério? Teve um texto bíblico, que eu não tenho de cor aqui agora, mas tem um texto lá que está dizendo que Jesus estava lá, né, num determinado local, e foi até Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. Jesus tinha irmã e irmão, tá, gente? Maria, depois que coisou, ela fez negocinho, tá? E aí a Maria teve filhos. E Jesus tinha irmão e irmãs. Irmão e irmã de Jesus foram lá, todo mundo, foi a família. A família inteira foi. E sabe o que os irmãos de Jesus mandaram dizer? Falou, olha, ele está louco. Você acredita que os próprios irmãos de Jesus disseram? É um pouquinho para frente desse texto. Olha lá, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Próximo versículo, deixa eu ver se vai aparecer isso aí. Minha mãe aqui, meus irmãos. Eu quero o texto que fala que os... Não é esse texto, procura-se na frente aí, está dizendo que eles estão falando que Jesus estava fora de si. Procura aí. É o mesmo texto, só que deve estar em outros evangelhos. Jesus estava fora de si. A perseguição de Jesus era dentro da sua própria casa. Claro que não partiu de Maria, porque a Maria já sabia que Jesus tinha uma missão. A Maria era que sabia, mas os irmãos dele estavam, tipo assim, meu irmão está me envergonhando, o meu irmão está fazendo passar vergonha. E eles queriam paralisar o ministério de Jesus. Foi aí que Jesus falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque os seus parentes, se você não é perseguido, eu quero saber aqui, será que nenhum de vocês, nenhum parente reclamou de você ir para a igreja? Teve uma época que os parentes meus estavam tudo revoltados com a gente, comigo e com a Adriana, porque ele estava se dedicando tanto à igreja, que eles falavam assim, você só fica na igreja agora, você não vai no aniversário, você não vai no noivado, você não vai... E eles reclamando porque a gente ia muito para a igreja. Eu quero ver se você conhece alguma família que reclama muito que o pessoal vai para o funk. Ou vai para o forró. O funk pode até reclamar, agora eu quero ver se você reclama que vai para o forró. Então, pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Eu estou mandando perguntar, irmão, só porque estou vendo gente que está querendo dormir. Então, essa coisa de perguntar faz com que as pessoas se acordem, né? Então, e pergunta para outra pessoa, porque ali está perguntando para o marido dela, ali não vale. Perguntar para marido não vale, tem que ser para outra pessoa. Pergunta aí, você já foi questionado por algum parente seu
Algum parente seu já te incomodou? Algum parente seu já reclamou que você está indo muito na igreja, você é crente demais, você espiritualiza tudo agora. Agora que você virou crente, tudo é espiritual. Não é assim que eles falam? Tudo é espiritual agora. Você acredita que o pai do Mateus ali, ó, o pastor Mateus, o pai dele já reclamou que ele estava indo muito para a igreja? Sério? É luta, filho, dentro de casa, até as lutas. Começa com os parentes. Então, você precisa ser luz, as pessoas têm que te encontrar. Eu vou repetir. Você precisa de ser luz, e ser luz, as pessoas precisam te encontrar. Eu vou repetir, você precisa ser luz. A luz que está em você precisa brilhar a ponto que as pessoas te encontrem. Mas como é que eu vou te encontrar? Você vive trabalhando, trabalha igual um condenado, e lá no trabalho, que poderia ser luz, lá você põe a cabeça para baixo. Já que eu estou falando de futebol, né? Parece jogador de futebol que não sabe passar bola para ninguém, já viu? Quem é jogador aí? Meu irmão, dá uma raiva desses caras. Aqui não tem não, né? Aqui não tem. Tem, Hudson? É você, não? Não. Os meninos jogam bola toda quarta-feira aí. Eu não fui mais porque eu fui a única vez que eu fui, marquei um gol em 5 minutos. Aí eu falei assim, o quê? Não, ovelha não pode ficar pastor não pode humilhar a ovelha. Parei de ir. Para não humilhar os irmãos. Mas você já jogou com um jogador que é, como é que chama o nome deles? Fominha. Mascarado. Meu, o cara abaixa a cabeça ali, ó. E às vezes você que não é de futebol aí, mulheres ou homens que não jogam bola, mas você está assistindo a Copa do Mundo. Lá tem gente que só assiste a Copa do Mundo, né? E você está doido para que o Brasil faça um gol. E aí você pega e vê aquele jogador e ele está com a bola e você vê o outro sozinho lá. Aí você fica em casa. Toca. Só falta quebrar a televisão e o cara não toca a bola. Como que você é no seu trabalho? Você é luz, mas você fala, pastor, você está falando que eu trabalho demais, eu tenho que trabalhar. Então, você poderia ser luz lá no seu trabalho, mas você trabalha demais, inclusive no seu trabalho. Não sei se você entendeu. Você fica jogando lá, você fica trabalhando com a cabeça baixa. Você faz o que você tem para fazer e as pessoas do lado não têm nem tempo de falar com você sobre Jesus. Não tem tempo nem na hora do almoço. Você trabalha tanto que nem no almoço você consegue sentar para falar com alguém de Jesus. Estou falando daqueles que fominha de trabalho. Tem gente que é assim, sabia? Tem gente que quando está trabalhando, você não pode nem perguntar nada para ela, que ela te dá um... Estou trabalhando. Então, o que Deus quer dizer para você, irmãos? Nós temos que ser cópias de Cristo, cópias de Jesus. Jesus não foi para lá com o horário marcado, mas Jesus estava disponível. A luz tem que estar disponível. Vou repetir, a luz precisa estar disponível para a hora que eu precisar dela. Agora a luz da minha casa está apagada, nesse momento está apagado. Mas qual é a minha expectativa? Que quando eu precisar dela, daqui a pouco eu vou precisar dessa luz que está apagada lá em casa. Quando eu precisar dela, o que é a minha expectativa? Qual é a minha fé? Isso chama fé natural, uma fé natural. Isso é fé. É de chegar em casa e apertar o botão. Qual a minha expectativa? Quem é que garante que ela vai acender? Quem é que garante que quando você apertar o botão na sua casa vai acender a luz? Ninguém garante. Não, mas vai acender, pastor, eu sei que vai. Você não garante isso. E se a luz acabar? Como já aconteceu de eu chegar em casa, depois do culto, e acabou a luz da rua. Cheguei em casa. Você entendeu? Até para acender a luz de casa a gente tem que ter fé. Só que essa fé é uma fé natural, não é fé espiritual. Vou abrir um parênteses aqui, já que eu falei disso. Falando de fé natural. Sabe outra fé natural? A fé que você tem no motorista de ônibus. Você entra dentro do ônibus e sabe o que você faz? Você pegou o ônibus no terminal Grajaú para chegar no terminal, sei lá, João Dias, lá, sei lá onde. E aí você pegou, entrou no ônibus, a primeira coisa que você faz quando você consegue sentar é o quê? Por que você dorme? Você tem certeza que você vai acordar no terminal, não tem certeza?
Tá, e se o ônibus sai, quando chegar ali no Rio Bonito, ele quebra? Quebrou a cara, quebrou o ônibus e você quebrou a cara, porque você teve fé. Sabe como é que chama isso? Fé natural. Quem garante para você que aquele motorista não vai bater o ônibus? Você tem fé no carro, você tem fé no motorista. Então não diga que as pessoas não têm fé, que todo mundo tem fé em alguma coisa. E tem gente que nem fé deu. Agora tem uns que têm fé demais, né? Fé demais e outros fé de menos. Eu não sei se é o caso da pessoa que está do seu lado. A pessoa do seu lado fé de mais ou tem fé de menos? É para acordar, gente. Essas piadinhas sem graça é só para acordar. Tem gente que eu não sei contar piada, então a pessoa ri só de ter porque foi tão ruim. Então, vamos voltar para a palavra. Primeira coisa, tem que ter a luz disponível. Isso é para toda a igreja, amém? Não é o pastor, toda a igreja tem que ter a sua luz disponível. Então já pergunta não para o teu irmão, pergunta para você mesmo aí agora. Será que a minha, não precisa responder para mim, nem para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para dentro de você. Será que a minha luz, faz essa avaliação pessoal aí. Minha luz está disponível? Responde para você mesmo. Será que tua luz está disponível hoje? Para qualquer pessoa que quiser? Será que se alguém te acionar, se apertar o botãozinho hoje, depois que você sair desse culto, você vai chegar em casa cansado? Será que talvez quando você virar a esquina da tua rua, a tua luz está disponível para alguém que está passando na rua? Numa hora que improvável, num dia improvável, você não marcou com ninguém, mas alguém precisou em um determinado lugar. Será que quando você pegar o Uber agora para ir para casa, tem gente que vai de Uber, será que a tua luz está disponível para o motorista do Uber? Será que esse motorista do Uber, quando você sentar lá, porque ele vai te pegar na porta aqui, será que quando ele perceber que está falando de crente, e você entrar dentro do carro e ele está numa aflição tremenda ali, numa semana ruim, será que ele vai sentir no coração o desejo de falar com você? Será que ele vai ter liberdade de dizer, olha, é igreja aí, né? Você está vindo da igreja, né? Você pode orar por mim? Será que ele vai ver essa luz em você suficiente para que, sem você abrir a sua boca, ele te acione, ele diga, eu preciso dessa luz, hoje? E quando você for descer do carro, lá onde você marcou com ele para descer, ou ele te pegar no braço e falar, não desce não, vem dar a minha bênção para depois sair. Será que você tem uma luz dessa? Que sem você falar uma palavra, a pessoa vai acionar e dizer, eu preciso disso que está em você. Jesus tinha essa luz, Ele era a luz. Mas essa luz está brilhando em nós hoje. Tinha um louvor, até coloquei no Relidem, se tiver aí, depois a gente canta no final. Que a gente cantou e falava assim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Lembra que a gente cantou lá? Brilha em mim. Temos que ser pessoas dignas de alguém buscar, do vinde. Se é para a pessoa vir, ela vai vir para onde? Amém, amados? As multidões, ao saberem, seguiram-lhe. E aqui está dizendo o seguinte, Ele os acolheu. Como que está a sua disposição para o acolhimento? A gente fala de acolhimento aqui na igreja, é um ministério de pegar as pessoas, acolhê-las, tal, na célula. Mas o acolhimento, ele vai além da hora do culto. Ele vai além da hora da célula, lá da reunião do grupo de alívio. O acolhimento é durante a semana. Acolheu nas suas necessidades. As pessoas vieram atrás da luz e a luz os acolheu. A luz os abraçou. Vocês estão aqui, não? Então ele começou a falar a respeito do reino de Deus. É claro, não tem como não ter a palavra. Preste atenção no que eu estou te falando aqui. Tem muita gente que quer acolher pessoas ajudando na assistência social. A igreja tem que fazer assistência social? Sim, óbvio que sim. A igreja tem que, se a igreja tiver cesta básica, ela tem que dar. Se a igreja tiver remédio, a igreja tem que distribuir. Se a igreja tiver médicos, pode fazer uma campanha de medicina de graça, dentista de graça, cabeleireiro de graça. A igreja tiver
profissionais para fazer, bora fazer assistência social. Mas deixa eu te falar uma coisa, o acolhimento da igreja sem a palavra do reino de Deus, Jesus falava a respeito do reino de Deus. Vou falar uma coisa para você, cesta básica sem o reino, o governo Dória dá. Uma pessoa estava testemunhando para mim, falando que ele é aluno da escola estadual, não sei se tem alguém aqui aluno de escola estadual, ele disse assim, olha, já é uma pessoa está fazendo esses cursos, né, esses cursos de adultos, de alfabetização de adultos, EJA, né, EJA, acho que é isso aí. E a pessoa estava dizendo, poxa, olha, ganhei um cartão com R$150, ganhei um bilhete único, com a condição paga, é só passar lá, enche o bilhete de coisa, e ganhei uma cesta básica ainda de, como é que chama, de dieta, de coisas naturais. Ganhou tudo isso aí, e eu acho que todo mês vai ganhar, não sei. Mas aí eu fiquei vendo, então, escute bem, irmão, pelo menos aqui em São Paulo, as pessoas que quiserem assistência social, só isso, não precisa da igreja. E se a igreja der alguma coisa, aí a igreja, vamos dar R$150 também? Toma. Vamos dar uma cesta básica também? Toma. Vamos dar condução para os irmãos que não têm dinheiro para pagar a condução? Vamos, toma. Que diferença que tem a igreja do Dória? Que diferença que tem a igreja da Prefeitura de São Paulo? Do Ricardo Nunes? Qual a diferença? Nenhuma. Porque assistência social qualquer pessoa pode fazer. E eu vou dizer algo para você que talvez você não saiba. Você conhece algum espírita? Você já conhece algum lugar espírita? Não estou falando do espírita, estou falando do espírita desse que foi citado aqui, do kardecismo. Você sabia que os espíritas fazem mais obras sociais do que qualquer igreja evangélica? Você sabia disso? E eles estão errados? Não. Muito pelo contrário. A igreja evangélica deveria fazer igual eles fazem ou até mais. Então, pastor, qual é o problema com eles? O único problema com eles é que eles acreditam que você pode voltar a ser um rato, você pode voltar em outra vida, você pode voltar com uma pessoa, se você tiver um karma ruim, se você fez a coisa errada aqui, você vai reviver em outra pessoa mais esquisita, ou se você fez coisa boa, você vai... Não, isso daí não está na Bíblia. Então o erro deles é esse, só isso. Mas nas obras não tem erro com eles, com obras não. Então só fazer obras leva para o céu? Não. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então eu tenho que fazer as obras. Agora eu deram uma cesta básica. E é isso que eu quero ensinar os líderes de grupo de alívio, mas não aqui hoje. Mas a gente vai ter um encontro só sobre isso. Ia ser no Relíder, mas não deu tempo. Dar a cesta básica sem ir na casa da pessoa e fazendo um trabalho de evangelização é inútil. Não é só chegar, olha, tem um cara aqui na minha casa, tem um vizinho meu que está precisando da cesta básica. O grupo de alívio pode dar uma cesta básica? Se é o líder da cela, só entregar a cesta lá, toma, me perdoa, você vai encher a barriga da pessoa. Mas o que era para a igreja ter feito, você não fez. Que era pregar o evangelho, que é o que Jesus fez. Jesus as acolheu com as suas necessidades, mas Jesus logo de cara começou a falar a respeito do reino de Deus. E ele diz o quê? E aí, conforme ele ia falando do reino de Deus, ele fazia o quê? Socorria os que tinham necessidade de cura. Então preste atenção, até a cura, até a oração por cura, ela vinha junto com a palavra do reino de Deus. Não é só chegar e dizer assim, ora para mim ser curado, toma, vai curado, tal, tchau. Não. Não é assistência médica, não é isso. A cura física sem o reino de Deus não é nada. Não adianta você curar a pessoa e falar, eu tinha câncer, não tenho mais, tudo bem. Mas mesmo aquele que foi curado de câncer, ele vai morrer ou não vai? Um dia. E quando ele morrer, para onde ele vai? Se ele só foi curado do câncer? Para o inferno? Então beleza, eu fui curado do câncer, depois eu fui para o inferno, tudo bem. Você acha que é isso que Jesus quer?
Não, queridos. Jesus cura do câncer, cura, mas Ele quer mais do que curar o câncer. Ele quer curar o câncer do espírito que estava morto e fazer esse espírito reviver. E esse homem agora ressuscitar com Cristo, com corpo glorioso, estar um dia com Ele e ser curado da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, pela toda a eternidade morar com Ele lá nos céus. Isso é o alvo de Deus. Então eu vou acolher? Vou. Tenho que acolher. Eu vou ser luz, porque as pessoas, para me acolher, as pessoas têm que saber onde eu estou. Aonde que está o lugar que eu posso pedir ajuda? É ali, ó, é com aquele irmão, é com aquela irmã. Vai lá, que ele é um homem de Deus. Vai lá, que ali mora uma mulher de Deus naquela casa. É assim que tem que ser. Eles têm que saber onde está a luz. Quando as pessoas chegarem, acolhimento. Acolhi. Agora o quê? Ó, taca ali reino de Deus. É reino de Deus neles, na palavra. E aí eu vou descobrir que a pessoa tem uma doença, eu vou descobrir que ela tem um problema de casamento, eu vou descobrir que ela está desempregada, eu vou descobrir que ela está com algum problema sentimental, emocional, e aí eu vou começar a orar por cura. Amém, amados? É um processo tudo junto. E aí quando o dia começava a declinar, os discípulos perceberam que não tinha comida. Aí vem a hora, aqui eu quero trazer isso no contexto ministerial. Você tem uma grande igreja agora que já foi acolhida, que já recebeu palavra, estão recebendo cura, mas agora eles precisam de continuar a viver. Não é só Jesus não veio para trazer, como é que a gente falava no passado, as mães da gente falavam? Remediar, né? Como é que elas falavam? Remediar. Não adianta remediar, né? Vocês já viram esse termo assim, das nossas mães? Não adianta remediar, isso é... Como é que é? É isso, é melhor prevenir do que remediar. Porque essa palavra remediar é o quê? Eu passo um remédio, mas depois a pessoa vai ficar doente de novo. Então a ideia de Jesus aqui não era só fazer aquilo ali e deixar quieto o resto. Agora pensa, Jesus já tinha acolhido, Jesus já tinha falado do reino de Deus, Jesus já tinha curado as enfermidades, e depois que ele fez tudo isso, agora deixa morrer de fome no deserto. Deixa morrer aí. Então a igreja que trouxe essas pessoas, essa igreja agora tem que cuidar dessas pessoas. Se a igreja trouxe, repete essa frase comigo, se a igreja trouxe, agora a igreja tem que cuidar. Diga, a igreja que trouxe é responsável por alimentar. Então, o que é a terça-feira? O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos ensinando as pessoas a alimentarem. O que eu estou te ensinando aqui? É sair daqui para alimentar pessoas. O papel da igreja é continuar o processo. Só que quando Jesus falou assim, olha, tem pão aí, tem peixe aí, a gente só tem 5 pães. Então vamos alimentar os discípulos, porque quando Jesus falou vamos alimentar, o que Jesus chamou para si? Diga comigo, responsabilidade. Jesus chamou a responsabilidade. Quando chamou a responsabilidade, o que os discípulos falaram? Epa! Dá não. Até aqui, beleza. E aí o discípulo foi ignorante, viu? Não sei se você entendeu o texto bíblico ali. O discípulo foi ignorante. Coloca o texto aí. Olha o que o discípulo respondeu. Por acaso, olha lá, como é que é? Cadê o discípulo falando da mídia? Lá para baixo. Lá para baixo, discípulo falando. A mídia está conversando. Aê, mídia! Aí. Não, antes. O discípulo ignorante. Vamos lá, o discípulo ignorante. Olha lá, olha lá. Ele, porém, lhes disse, dá-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles, nós não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Tipo, não tem nada a ver com isso, não tem como alimentar esse povo. Não tem nada a ver com esse negócio. E aí, olha a ignorância deles, olha a estupidez. Só se nós mesmos formos comprar pão e comida para todo esse povo. Olha, gente, a pessoa dá uma resposta dessa? Será que era Judas? Não, será? Não. É verdade, ele que tinha boto. Meu, sabe uma pessoa que não acredita? É como se você estivesse nessa perseverança aqui. É como se você estivesse aqui e o pastor Alan te ensinando, falando, vamos ser luz, vamos ser luz. Eu ser luz lá para aquela rua que eu moro? Só se eu for 220. Só se eu for um poste da Eletropaulo, porque aquela rua só a graça de Deus. Sabe, assim, tipo, colocando o negócio como se fosse impossível de acontecer, e realmente era.
Mas para Deus nada é impossível. E se Deus está dizendo para você hoje que você pode ser luz, você pode ser. Porque a luz que nós temos não é nossa, vem dEle. E Ele é a luz que brilhou no mundo e brilha em nós, brilha em você. Você pode ser 220 sim. Você pode ser um poste levantado na sua rua sim. Você pode ser uma luz que brilha até na rua do lado, na rua da esquerda, da direita. Na sua firma pode ser uma luz erguida lá. Você pode ser, mas pastor, isso é impossível. Como é que eu vou ganhar o meu patrão, aquele cara rico, snob? Você não vai ganhar. É o Espírito Santo que habita em você, é a luz que habita em você, é o brilho que há em você que pode conquistar nações. Aleluia! Oh, aleluia! E aí vem o segredo, para mim finalizar essa mensagem. O segredo multiplicação. Igreja grande a gente gosta de ver. Como a gente gosta de ver as pessoas aceitando Jesus. Quem é que não gosta de ver esse grupo de alívio multiplicando, enchendo de gente? É muito bom todas essas coisas. A gente quer o final do filme. A gente quer dizer que todos comeram e se fartaram. Nós queremos ver o final, não queremos? Todo mundo gosta de final feliz, sim ou não? Todo mundo gosta de final feliz. E quando você assiste um filme que o final não é feliz, você bota a culpa no diretor. Você fala, esse diretor é muito ruim. Por que ele não deixou o fulano vivo? Por que ele não uniu aquele casal? E aí você fica querendo ser o diretor do filme. Por quê? Porque você gosta de final feliz. E eu já te apresentei o spoiler do final da história. O spoiler é: todos comeram e se fartaram. Mas para chegar no final aqui, tem um processo. Eu tenho que ser luz. A multidão tem que saber onde eu estou. Eu tenho que acolher a multidão. Eu tenho que falar do reino de Deus para ela. Eu tenho que curar as feridas dela, físicas e emocionais. E essa multidão ainda vai precisar de mais coisas, não é só esse primeiro momento. Eles vão precisar de uma coisa que chama-se aqui milagre. Porque multiplicação de pão no deserto é milagre. Não é, meu irmão, não confunda a bênção. Bênção a gente tem muitas bênçãos, mas milagre é coisa sobrenatural. E nesse momento, aquela igreja reunida precisava de algo sobrenatural. Os discípulos, quando o pastor dos pastores, quando Jesus jogou nos discípulos, falou, vamos dar comida para esse povo. Os discípulos já deram um passo para trás e falaram, opa, comigo não, isso é demais para mim. Será que é isso que você está falando no teu coração hoje? Será que é isso que você está dizendo quando eu comecei a pregar e falar, você tem que ser luz? Olha o termômetro, olha, pega isso como termômetro. Se ninguém te procurou, e você pulou para trás e falou, não, ninguém tem que me procurar. Eu sou crente, eu estou aqui na minha. Você já viu crente assim? Não, eu estou crente, eu estou aqui na minha. Eu sento aqui, eu venho no culto domingo, sento no fundo, eu estou aqui na minha. Eu estou até aqui na perseverança. Eu não falto em um grupo de alívio, eu estou aqui. Sou crente, estou na minha. Meu irmão, não existe crente, estou na minha. Não existe crente, estou na minha. Porque o crente, ele sempre vai estar na do próximo. Vou repetir. O crente não está na sua mesmo, ele está na do próximo. O Paulo disse, a vida que eu vivo, já não vivo eu, mas eu vivo Cristo que vive em mim. Eu vivo pela fé, para fazer o quê? Para abençoar a vida dos outros. Agora eu quero que você faça cara de bravo aí. Fecha a sobrancelha. Vira para alguém que está do seu lado, que não sei se é marido, sua esposa, vira para outra pessoa. E fala, você pode parar com esse negócio de eu estou na minha. Fala, que palhaçada é essa? Você tem que ser luz. Você tem que ajudar os outros. Você tem que estar na dos outros. E não estar na sua. Fala, que coisa feia, menino, menina, menino feio. Para. Amém, amados? E agora para finalizar. E é o que estamos fazendo aqui todas as terças-feiras. Pastor, por que você está aí mexendo no discipulado? Por que você está mexendo com a coisa do pastoreio? Por que você fica ensinando a gente, mudando estratégias assim? Está com uma estratégia, muda de estratégia, vai para cá, vai para lá, mexe. Por que, pastor? Por causa desse versículo aqui, ó. Cadê ele? Versículo 14. Eles estavam ali cerca de 5.000 pessoas. E quando a gente tem muita gente,
é complicado da gente saber as necessidades de todo mundo. Quando a gente tem muita gente, pode ser que um saia bem alimentado e o outro não coma nada. Verdade ou mentira? Principalmente quando se fala de crente. Já falei aqui outro dia e repito. Fala que a cantina de hoje à noite é de graça para ver. É capaz das irmãs aqui que estão com o bebê no colo não conseguir nem chegar lá. Porque os homens grandão vão chegar na frente. Me dá 2, me dá 3. Sabe quando eu descobri que crente é zoião, irmão? Não foi na hora da comida, não. Eu descobri que a questão de crente foi no barco, lá em Santarém. A gente estava num barco com mais de 500 pessoas dentro do barco. Barco daqueles grandes. Daqueles que tem 2 andares. E o barco lá, não sei se você já viu na televisão, os barcos é tudo com rede, né? Então você pode chegar com a sua rede. E eu levei uma rede na época e a gente pendurou a rede lá, né? E a gente vai lá, aquele monte de rede, e os pastores dando testemunho durante a viagem e tal, isso, aquilo. Só que o que aconteceu? O barco estava indo no meio do rio do Tapajós, aí de repente o barco bateu no, como é que chama, negócio de areia, no banco de areia, e foi uma pancada mesmo. Pum. E bateu e fez assim, ó. Quando ele bateu e fez assim, você já sabe, né? A gritaria que foi. Mas não aconteceu nada, eu percebi que não aconteceu, ele só fez assim e tranquilo. Só que por conta da gritaria, da agitação, todo mundo foi para o mesmo lado para ver o que tinha acontecido. Quase que o barco virou pelo peso das pessoas. Aí o cara deu um grito no microfone, pelo amor de Deus, volta para o meio do barco. Aí voltamos e aquela agitação toda, ninguém sabia ainda, e começaram a pegar os coletes. E pega colete, pega colete. E aí quando eu peguei o colete, que eu fui pegar o colete, uma irmã veio, que já estava com o colete na mão, veio e puxou o outro de mim. Aí eu olhei assim e falei, não estou acreditando nisso. A mulher com 2 e eu sem nenhum. E aí eu não tive outra alternativa, né, irmão? Eu fui lá para a cabeceira do barco, abri meus braços. Tô brincando, é zoeira. Mas eu não fiz isso não, estou zoando. Mas estava eu, o pastor Eric, estava o Giba, estava o Douglas, aí a gente que já sabia que estava tudo bem, e o povo tudo apavorado, desesperado, a gente começou a zoar. Aí a gente reuniu assim e começamos. Mais perto quero estar. Começamos a cantar mesmo. Aí o pessoal bravo assim, a gente brincando. Mas eu vi um egoísmo muito grande. Como é que a pessoa tira da sua mão o coletivo salva-vida, gente? Sabe, e se fosse de verdade? Eu tinha morrido, de verdade. A mulher tomou da minha mão. Então, e ficou com 2. Então, eu te pergunto, por que será que Jesus teve essa estratégia de falar assim, antes do milagre, antes da bênção, antes do maior milagre do deserto nesse momento acontecer aqui onde nós estamos? Primeiro, organiza. Diga comigo, organiza. Diga, a organização precede o milagre. Eu sei que não tem a ver com a ministração que eu estou trazendo aqui agora, mas eu vou abrir um parênteses para a tua vida. Você sabe por que você não vai para frente na sua vida em muitos lugares, em muitas situações? Porque você não organiza primeiro. Não teve uma área da nossa vida, não teve uma que não foi para frente depois que a gente começou a organizar. Verdade ou mentira, amor? Toda vez que a gente largava alguma coisa, desorganizava, aquilo ali ficava 1 ano, 2 anos, 3 anos, nunca mudava. No dia que a gente resolvia, não, vamos mexer com isso aqui agora, vamos organizar, vamos começar a organizar, Deus começa a fazer o milagre. Você sabe por que você ainda continua devendo? E parece que você trabalha e nunca tem nada? Porque você nunca pegou um lápis, começou a organizar a sua vida financeira. Eu digo organizar mesmo. Mas não é organizar, porque tem gente que fala organizar e vai organizar o quê? Organizar as dívidas. Sabe como é que é organizar a dívida? Ele põe no papel o quê? Tudo que ele está devendo. Mas ele não organiza a maneira que ele vai sair daquilo. Aqui já é outra mensagem. Quem quer um perseverança especial em finanças aqui? Só sobre organização financeira.
Meu irmão, a compra desse prédio aqui, as coisas que Deus tem feito com a nossa vida financeira, tem a ver com dízimo, tem a ver com oferta, tem a ver com fidelidade a Deus, mas tem a ver com organização também. Sabe? Hoje eu estou num carro melhor aí, mas quando esse carro apareceu, essa oportunidade apareceu, além de eu ter ganhado uma bênção daqui da igreja, deixa eu te contar algo que ninguém sabe. Eu aprendi a fazer potes. O pastor Aguinaldo aprendeu a fazer potes junto comigo. Nós aprendemos juntos. Depois que eu aprendi, o Aguinaldo aprendeu, nós fomos o cobaia. Passamos para o pastor Douglas. O pastor Douglas comprou um terreno há anos. Não sobrava um centavo. Aí a gente foi falar, Douglas, eu e o Aguinaldo estamos fazendo assim, ó, potes. 2% para isso, 5% para aquilo. E a gente não mexe. Nisso a gente não mexe. Sabe o que aconteceu? Não vou contar a benção não, deixa o Douglas contar depois. Não vou dar spoiler. Aí você pensa assim, pastor, tem porque ele tira o dinheiro da igreja. Você não conhece minha vida. É porque a gente aprendeu. E aí eu tinha ganhado um dinheirinho que eu contei para o seu testemunho aqui. Quando a mulher fez a proposta desse carro, o dinheiro não dava. Mas eu fui lá no meu pote. E tinha lá uma reserva no pote. Que estava lá, ó, de grão em grão. Sabe grão em grão? Grão em grão. Eu não estou falando de ajuntar R$1.000 por mês, não. Estou falando de... Porque você não tem R$1.000 por mês. Estou falando de grão em grão. É R$50 hoje. É R$100 mês que vem. Sabe? É uma oferta que você recebe aqui. O irmão te deu 100 conto. Opa, vou pôr esse 100 conto ali naquele pote. E aí quando você vai ver, quando você olha para o pote completou o dinheiro para comprar o carro. Viajei para Israel na primeira vez. Acho que na primeira ou na segunda, não me lembro, que eu fui para Israel. A gente não tinha dinheiro, a gente ganhou a viagem, os irmãos fizeram vaquinha, pagaram para nós. Mas como é que você viaja sem dinheiro? Fomos lá. A Luísa sabe disso, que a Luísa que... Então a gente começou a trocar. Vem muita moeda para a igreja, não vem muita moeda? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a trocar as moedas. Então, às vezes eu tinha um dinheiro, o que eu fazia? Eu deixava o pacote de moeda dentro do meu quarto e pegava o dinheiro e dava para a igreja, entendeu? Eu trocava papel por moeda. Ou eu pegava o que tinha que ser para mim, eu pegava em moeda. Conclusão, quando eu fui para Israel, eu tinha um pacote de moeda que eu fui lá trocar no banco. Meu, tá gente? Não é da igreja não, fica tranquilo. Fui lá trocar os pacotes de moeda. Tinha moeda de 50 centavos, tinha moeda de R$1. Você não dá nada, né? Por moeda de 50 centavos? Você dá alguma coisa por moeda de 50 centavos? Tinha um pacote de moeda de 50 centavos que dava R$500. Durou ano aquilo ali. Ano para juntar aquele monte de moeda. Eu tenho um cofrinho lá agora. Ixi, eu não vou falar não. Já descobri? Você já pegou? Alguém me deu... Gente, é assim que eu sou, tá? Eu estou ensinando para vocês o que eu faço. Com qualquer coisa, não importa o tamanho. Não importa o tamanho. A célula da Aline fez um negocinho lá com as crianças e ela me deu um cofrinho das crianças. Eu peguei o cofrinho, pus no meu guarda-roupa e de grão em grão eu vou colocando moeda de R$1. Está lotado lá o cofrinho. É meu. Aí eu apareço aqui agora com uma camisa nova, o cara vai dizer assim, ele está de camisa nova. É meu cofrinho lá no guarda-roupa, meu irmão. É meu cofrinho. Fala para o irmão que está do seu lado, se você não tem cofrinho, é problema seu. Deixa o pastor o cofrinho dele. Amém, irmãos? Olha para mim. Você sabe por que você não comprou um carro ainda? Você não comprou um carro ainda, sabe por quê? Porque o dinheiro do carro você comeu de açaí. Você comeu de pizza. Você comeu do McDonald's. O dono do McDonald's já trocou de carro umas 5 vezes. E você deu dinheiro para ele trocar de carro. Sabe por que você não tem um carro ainda? Porque você já tinha 3 sapatos e resolveu fazer uma dívida no cartão de crédito para comprar mais 2. Então fica andando de sapato novo, sem carro. E eu ando de tênis velho. Olha meu tênis. Meu tênis é velho mesmo, irmão. Esse tênis aqui é velhaco. Eu gosto dele, é velho. Só que olha o carro que está lá para esse tênis pilotar. Não tenho coragem de dar 500 conto no Adidas. Não tem quem faça.
Não tem quem faça eu comprar uma Adidas por 500 pau. Não sou doido? Não é pastor, é pecado? Pecado não. Só que depois você não fica olhando para o meu carro e andando de Adidas a pé. Alô? Pescou aí? Pescou aí? O camarada quer casar. Quer casar e vai lá e compra um PlayStation 4. 5, sei lá, 27. Vai casar nunca esse infeliz aí. Vai casar com a mulher do videogame lá. Ou vai levar a mulher para jogar videogame junto com ele. Você é doido, mano. Vamos voltar para a palavra do Senhor? Diga comigo, a organização precede o milagre. Perseverança apostólica aqui que estamos é sempre organizando para preceder o milagre que Deus quer fazer. Qual é o milagre que Deus quer fazer? O Senhor quer que na igreja Fonte de Alívio todos comam e se fartam. Mas para isso nós temos que dividir em grupos, nós temos que ter os grupos bem ajustados, nós temos que ter as coisas organizadas, e se perceber que está desorganizado, tem que organizar de novo. Para quê? Para todo mundo comer e todo mundo se fartar. E se as pessoas não estiverem comendo e não estiverem fartas, você pode pôr no seu caderninho, é falta de organização. Se as pessoas não estiverem comendo e se fartando, é falta de organização. Mas em nome de Jesus, prepare-se para o milagre nesta igreja. Prepare-se. Porque nós estamos a todo vapor querendo organizar esse negócio. E Deus nos deu uma estratégia ali em cima com crianças, eu não vou falar aqui. Inclusive, supervisores, não falem, tá? Não fala para ninguém, é só entre nós isso daí. Não é para falar, não é para contar para ninguém, supervisores. Mas Deus deu uma estratégia, mano. Por que Ele deu? Porque nós estávamos falando de organização. Durante o processo da organização, Deus deu uma estratégia de multiplicação. Vou repetir que você não entendeu. Durante o processo que estávamos ali em cima, para tentar reorganizar, organizar, deixar as coisas organizadas, durante o processo, Deus já está trazendo a visão de multiplicação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você achou aquela música do Brilha em Mim? Depois da oração, coloca ela aí, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por essa mensagem, quero te agradecer pela tua palavra. Senhor, que gostoso, Senhor. O Senhor traz a nós coisas que nós não pedimos, nós não pensamos, nós não imaginávamos, Senhor, o que o Senhor ia falar conosco essa noite, mas o Senhor falou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está nos dando estratégias, o Senhor está nos dando a oportunidade de brilhar, o Senhor está nos dando a oportunidade, Senhor, do vinde, do ide ser cumprido. Senhor, e esse ide vai ser cumprido por mim, o vinde vai ser cumprido em mim. Aleluia, levante as suas mãos, declare assim: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa palavra, e eu me levanto como luz para as nações. Diga o ide, vai ser cumprido por mim. Diga o vinde, vai ser cumprido em mim, porque o Senhor Jesus em mim, é a esperança da glória. E eu creio que o Senhor já está em mim. E toda a esperança que há no mundo, toda a esperança para a salvação, já está dentro de mim. E eu tomo posse desta palavra. Diga: eu decido fazer parte do processo de organização. Diga: porque eu já entendi que é só organizando para que eu veja multiplicar. Diga: e eu creio que os meus olhos verão esta igreja crescendo e se multiplicando. E o que eu fico mais feliz, que essa multiplicação, primeiro, passará pelas minhas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.